Caros irmãos, queridas irmãs, o quarto domingo da Páscoa é o domingo do Bom Pastor. Todos os anos, neste domingo, nós escutamos algum trecho do capítulo 10º do Evangelho de São João. No Evangelho de São João, nós encontramos várias autoafirmações de Jesus. Jesus revela a sua identidade por meio dessas autoafirmações, são várias. Então, no Evangelho de São João, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão vivo descido do céu, o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta das ovelhas. E também, aí no capítulo 10º, ele diz: eu sou o bom pastor. Quando Jesus diz: eu sou o bom pastor, ele faz uma referência ao Antigo Testamento, aos profetas, especialmente Jeremias e Isaías, que denunciavam os maus pastores, os maus líderes, os maus reis, os maus sacerdotes, que não faziam a vontade de Deus, que se aproveitavam do seu cargo para proveito próprio. E então Deus, por meio dos seus profetas, promete que Ele mesmo vai conduzir, Ele mesmo vai apacentar o seu povo. Então, Jesus diz que Ele é o bom pastor, primeiro, em oposição aos maus pastores, mas também é importante o artigo definido. Jesus não diz apenas que Ele é um bom pastor, mas Ele é o bom pastor. Portanto, é Deus mesmo que vem nos apacentar, que vem nos conduzir. E não só o Evangelho de hoje, que é bem curtinho, são apenas 4 versículos, mas também as outras leituras e até as orações da missa do quarto domingo da Páscoa fazem referência a esse pastoreio de Deus. Então, por exemplo, o Salmo 99 que nós cantamos diz: sabei que o Senhor só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Portanto, Ele é o nosso pastor que nos conduz. Também a segunda leitura, tirada do livro do Apocalipse, diz que o Cordeiro que está no trono é o pastor e os conduzirá às fontes da água viva. São João descreve uma visão que ele teve dos bem-aventurados, dos eleitos, daqueles que estão no céu, de modo particular os mártires, que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então ele diz: aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Essa imagem da tenda é importante na Bíblia, porque o povo de Deus durante 40 anos viveu em tendas, em cabanas, no deserto. Inclusive, uma das festas mais importantes para os judeus ainda hoje, além da Páscoa e de Pentecostes, é a festa dos tabernáculos, a festa das tendas. Ainda hoje os judeus, durante uma semana,
montam barracas, montam tendas e ficam morando nessas tendas durante a semana dessa festa, para recordarem o tempo em que os seus pais caminharam pelo deserto. Então, naquele clima árido, de um sol escaldante, ter uma tenda que abriga, que protege. São João diz: aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome, nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o Cordeiro será o seu pastor. Aliás, o pastor tem justamente essa missão, especialmente lá na terra de Jesus, onde ele viveu, que é um clima bastante árido, a terra é sequiosa, é desértica, a água é escassa, também o pasto para o gado não é fácil de ser encontrado. Então, às vezes, o pastor precisa caminhar quilômetros com as ovelhas, deserto adentro, para encontrar um lago, para encontrar uma fonte onde elas possam beber água, para encontrar relva onde as ovelhas possam pastar. Daí que vem, inclusive, o nome de pastor. Essa é uma das funções do pastor: providenciar alimento, comida, bebida. E nesse trajeto através do deserto há também vários perigos: os predadores, as feras. E o pastor muitas vezes precisa arriscar a própria vida para defender, para proteger o rebanho. Às vezes as ovelhas se perdem, se extraviam, e o pastor vai buscá-las, reconduzi-las ao rebanho. Às vezes a ovelha se fere, se machuca, e o pastor vai curar as suas feridas. Então, tudo isso é retratado aqui por São João no Apocalipse. Nunca mais terão fome, nem sede, ele os abrigará na sua tenda, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, ele os conduzirá às fontes da água da vida, e Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Deus que é nosso pastor, que nos conduz. No Evangelho, são apenas 4 versículos, Jesus diz: as ovelhas escutam a minha voz, elas me seguem, eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Ele nos conquistou com o seu sangue, ele nos deu a vida. Então Jesus é o bom pastor e nós devemos nos esforçar para ser boas ovelhas, que escutam a sua voz, que o seguem, não ovelhas indóceis, que não se deixam conduzir, que não escutam a voz do pastor. Jesus diz aqui: ninguém pode arrebatá-las de minha mão, ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Como São Paulo diz, nada pode nos separar do amor de Deus. Só quem pode nos separar de Deus somos nós mesmos. Só eu posso me afastar, fugir, escapar das mãos de Deus. Nada além de mim mesmo, ninguém além de mim mesmo pode me arrancar das mãos de Deus, a não ser que eu, usando da minha liberdade, abusando da minha liberdade, na verdade, me afaste. Porque Jesus nos comprou, nos conquistou com o seu sangue, dando a vida por nós. E a primeira leitura, aparentemente, destoa um pouco das outras,
Durante o tempo da Páscoa, nós vamos lendo o livro dos Atos dos Apóstolos, na primeira leitura. Diz que Paulo e Barnabé estavam pregando o evangelho em Antioquia. Eles primeiro se dirigiam aos judeus, que é o povo da antiga aliança, e como os judeus, boa parte deles perseguia os apóstolos e não queria ouvir o que eles tinham a dizer, então eles disseram: agora nós vamos nos dirigir aos pagãos. Primeiro nós nos dirigimos a vocês, mas como vocês não querem ouvir, nós nos dirigiremos aos pagãos. O Domingo do Bom Pastor é um domingo em que nós também rezamos especialmente pelos pastores da igreja, pelo Papa, pelos bispos, pelos padres, inclusive em muitas dioceses, este é o dia escolhido para as ordenações sacerdotais. Em Roma mesmo, é uma tradição ordenar os novos padres no quarto domingo da Páscoa, que é o Domingo do Bom Pastor. Então, nós vemos aqui, na primeira leitura de hoje, Paulo e Barnabé, que não pertenciam ao grupo dos 12, mas que tinham sido associados pelos apóstolos ao seu ministério, e, desse modo, na igreja, nós temos os bispos, que são sucessores dos apóstolos. Na igreja todos nós somos discípulos. Cristo é o mestre. Todos nós somos ovelhas, ele é o pastor. Na igreja há um único sacerdócio, que é o de Cristo. Mas Cristo comunicou esse sacerdócio, Cristo comunicou esse munus pastoral, essa missão de pastor aos apóstolos, e os apóstolos transmitiram essa missão aos bispos, que por sua vez têm como colaboradores mais próximos os padres, que participam também do seu sacerdócio, que é o sacerdócio de Cristo. Então, assim Cristo, bom pastor, continua conduzindo a sua igreja por meio daqueles aos quais foi confiado o ministério apostólico, por meio do magistério da igreja, os bispos, o Papa, ele continua ensinando, e as suas ovelhas escutam a sua voz. Ele continua fortalecendo, curando as feridas, por meio dos sacramentos que nos curam, que nos fortalecem, que nos comunicam a vida divina. E, além dos pastores da igreja, além dos padres, dos bispos, também, claro que cada um de nós, batizados, tem também a missão de conduzir as outras pessoas a Deus, e por isso cada um na sua vocação exerce algum tipo de pastoreio, seja na igreja, seja na família, na sociedade. Faz parte da maturidade que nós sejamos responsáveis por outras pessoas. Deus coloca pessoas sob nossa responsabilidade e nós devemos exercer esse ministério, essa missão, com responsabilidade diante de Deus, imitando a Cristo bom pastor. Os pais e mães, ou os professores, os patrões, ou também um catequista, e assim por diante. Cada um de nós tem pessoas que Deus põe sob nossa responsabilidade para nós cuidarmos, para nós conduzirmos para Deus, e isso também é um munus pastoral, é uma missão de pastoreio que o Senhor nos confia, que nós devemos exercer com responsabilidade, mirando no exemplo de Cristo, bom pastor. Então peçamos a Ele, neste quarto domingo da Páscoa, por todo o clero, pelo aumento e santificação do clero, e por todos nós, e que também sejamos boas ovelhas
um bom rebanho para Cristo, nos deixemos sempre conduzir por Ele. E nós ouçamos sempre a sua voz. Amém.